Bom dia, criançada. Que bom, que maravilhoso. E o dia está lindo. Lindo por causa do sol, lindo por causa da natureza, lindo porque a gente está aqui para louvar e agradecer o Senhor. Lindo porque Deus é presente nas nossas vidas e faz a nossa vida ser linda. Eu queria pedir para que você nessa hora, ai que criançada, ó, presta atenção. Eu queria pedir para que você nessa hora feche seus olhos, abaixe sua cabeça, louve o Senhor em oração. Feche agora seus olhos, abaixe sua cabeça. Deus, obrigado, Pai. Obrigado por essa manhã. Obrigado porque as tuas misericórdias se renovaram sobre nós. Obrigado por esse lugar lotado de crianças, cidadãos do teu reino, Senhor. Obrigado pela tua presença marcante aqui. Obrigado, Pai, porque temos a esperança em Ti. Somos sabedores da tua benevolência, do teu carinho com as nossas vidas. Abençoa-nos nessa manhã, Pai, com as tuas bênçãos, porque necessitamos dela. Dependemos de Ti, Senhor. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Dá um beijo. Diz que ama. Diz tudo bem. E vamos louvar a Deus juntos. Bom dia, igreja. Bom dia. Olha só, eu queria pedir licença para vocês hoje. Queria pedir autorização para eu ter liberdade de fazer aquilo que eu fiz com as crianças sexta e sábado. Vocês me autorizam? Autorizam? Sim? Sim? Então beleza, tá bom? Mas vocês vão junto com a gente? Vão? Então tá bom. Vamos lá? Bom dia, criançada! Bom dia! Vamos louvar muito ao Senhor hoje? Vamos! Então vamos ficar de pé, todo mundo. Todo mundo de pé, todo mundo de pé, todo mundo de pé. As crianças todas aqui na frente. Eu quero saber o seguinte. Quem está feliz, quem está alegre aí, levanta a mão. Então tá bom. Quem acordou, quem já acordou, levanta a mão. Quem ainda está dormindo? Tem alguém dormindo ainda? Então vamos lá, vamos fazer o seguinte. Todo mundo, ó, espreguiça aí, ó, levanta a mão. Todo mundo espreguiçando. Balança a perna, a outra perna. Faz um som aí, Davi, faz um som aí. Todo mundo, balança a perna, a outra perna. Todo mundo já deu uma acordada? Deu uma acordada já? Deu uma acordada? Não? Então dá uma pulada aí. Deu? Dá pra gente ir agora? Não? Então faz um som aí pra gente pular um pouquinho, Davi. Vai. Pulou? Acordou? Acordou? Cadê as meninas da coreografia? As meninas da coreografia, cadê? Cadê? Acho que pularam tanto que ficaram dormindo. Vem, gente, vocês acham que só sexta e sábado? Pode vir pra cá. Pode vir, pode vir, pode vir. Vem, vem, vem. Porque a gente teve coreografia e tudo, tá? O negócio foi animado. Vamos lá começar? Porque a alegria do Senhor... Ih, estão sentados? Estão sentados? Pode levantar desse banco aí agora. Vambora! A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só vem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Alegria! A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já
sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. E agora posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. É o amor, é o amor que só tem quem já conhece Jesus. E agora só vocês, é o amor, é o amor que só conhece Jesus. Então é assim, ó. Dizendo tchau, tchau, tchau. Muito bom, você pode se sentar. Bom dia, senhores passageiros. Estamos chegando ao nosso destino. E nessa viagem, fomos dirigidos por um grande comandante. O nome dele é Jesus. Mas Jesus quer que você seja o copiloto. Ele precisa de um ajudante e você é capaz de ajudá-lo. Não se esqueça de colocar em prática tudo o que vimos aqui. Obrigada por viajar com a gente e até a próxima! Bom dia, igreja! Nós tivemos 3 dias aqui, a partir de sexta-feira nós começamos a escola bíblica de férias. Foram momentos maravilhosos, com história, mensagem da palavra de Deus, de maneira criativa para as crianças. Tivemos também louvor, com muita animação. O Davi Sicom, junto com toda a equipe aqui, nos ajudou, dando um incentivo com uma música feita por ele mesmo. O autor da música tema foi o Davi. E foram momentos maravilhosos que nós pudemos passar aqui com as crianças. Tivemos em torno de 70 crianças e 38 voluntários. Então, foi um mover de Deus nesses dias. E senti assim que as pessoas estavam com amor aqui. Todos os voluntários, eu queria chamar todos os voluntários aqui em cima e pedir que... E as crianças também? Pode ser? Vamos subir. Vamos subir que nós vamos cantar a última música e nós vamos falar o nosso versículo juntos. Pode colocar o versículo para a gente, crianças Carlos? Subindo, os professores. Nós vamos subir aqui para pedir a Deus, agradecer a Deus por esses dias. E eu queria que a igreja toda ficasse em pé. Nós vamos falar os versículos juntos. Vem, crianças, rapidinho. Queria que ficassem todos em pé, por favor, toda a igreja. Nós vamos falar o versículo juntos. Vamos cantar a última música. Eu queria agradecer a todos os voluntários.
desde a decoração, passando pelos professores, data show, louvor, almoço. Nós tivemos várias bênçãos aqui. Um irmão da igreja nos abençoou com almoço, outro irmão nos abençoou com lanche. Tivemos voluntários que estiveram nos ajudando no lanche, na distribuição de atividades. Não chega muito pra frente, não. Senta aqui, ó. Senta aqui. Aqui tá ótimo. E, irmãos, esses momentos ficam marcados na vida das crianças. Esses momentos eles nunca mais vão esquecer. São momentos que para sempre eles vão lembrar. Porque eu, quando era pequena, eu participei muito de escola bíblica de férias. Eu nunca me esqueço das vezes que eu participei, as mensagens que marcaram a minha vida. Então, traga seu filho, não fique de fora, porque são momentos assim marcantes para eles. E nós vamos agora terminar. Vamos repetir o versículo todos juntos para a igreja ver como nós aprendemos? Bem forte, hein? Vamos lá? 1, 2, 3. Porque os que esperam forças correrão canhadas com águia. Correrão e não se fadigarão, caminharão e não se fadigarão. Isaías 40:31. Amém. Agora nós vamos encerrar com louvor, tema. Amém, Sicom? Amém. Lute, manda o gás aí pra mim aí. Para ministrar, essa criançada não pode ser baixo não. Manda gás aí, Lute. O meu microfone aqui é o amarelo. E cheguei, criançada. Então vamos lá. Bora, galera! Vamos lá, todo mundo pulando, pulando, pulando! Todo mundo pulando, 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 pulando. 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 Deus me leva. Deus me leva mais alto. Deus me leva mais alto. Voando, 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 mais alto com Jesus. Voando, 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 mais alto com Jesus. Deus me leva mais alto. Deus me leva mais alto. Voando, 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 mais alto com Jesus. Voando, 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 mais alto com Jesus. Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir. Acima das nuvens, Acima das montanhas, eu vou subir. eu vou subir, eu vou subir, Vou subir, eu vou subir. então é assim. Juro no chão, vai! Todo mundo pulando, 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 pulando. 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 Deus me leva. Deus me leva mais alto. Canta aí! Deus me leva Mais alto. voando. Voando, 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 mais alto com Jesus. Voando, 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 mais alto Eu vou com subir. Jesus. Eu vou subir. Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir. Acima das Das nuvens, acima das Eu montanhas, vou subir. eu vou subir, Vai lá! eu vou subir. Yeah! Yeah!
aí, igreja! Ui, quase morri. Quero convidar você a estender a sua mão para cá. Talvez você não tenha noção que enquanto o culto está rolando aqui, tem um pouco mais do que isso aqui lá em cima, né? E aí, quero agradecer a Deus pela vida de cada voluntário, né? Nós tínhamos... A gente tinha 36 voluntários aqui tomando conta dessa garotada aí, e que a gente esteja orando para que Deus continue abençoando e enviando pessoas a fim de ser bênção na vida dele. Você, pai, você não sabe o valor que é para a criança um momento como esse. É inesquecível e o objetivo é ensinar a criança, plantar a semente para que eles possam ter uma experiência verdadeira com Jesus. Estenda a sua mão para cá. Nós vamos orar agora agradecendo a Deus pela vida dessas crianças. Senhor, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos pela vida de cada uma das crianças. Pedindo, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja conduzindo, abençoando, protegendo, livrando de todo amor, livrando todo o perigo, tudo aquilo que possa atrapalhar o crescimento e o desenvolvimento deles. Que o Teu Espírito Santo esteja tomando conta, guardando, liberando a Tua graça, o Teu poder sobre a vida deles. Dê sabedoria aos pais para ensiná-los no caminho que devem andar. Esteja protegendo e livrando de todo o mal. Nós pedimos pela vida de cada voluntário que se prontificou a estar aqui investindo tempo na vida deles nessa sexta, nesse sábado e também ainda neste domingo. Que Tu possa estar abençoando a vida de cada um deles. Nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Espera um pouco, eu queria chamar, pode sentar, eu queria chamar o comandante. Cadê o comandante? Olá. Testando. Olha o comandante, senta aí, ó. O comandante está chegando, hein? Olha atenção, o comandante. senhores passageiros, atenção. Olha o comandante. Esse é o representante do seu comandante falando. O comandante desse voo é o Senhor Jesus Cristo, né? Já é de manhã e o tempo restante estimado de voo é de 2h30. 2h30. Gostaria de reforçar a alegria em tê-los conosco. É muito bom tê-los a bordo. Gostaria de destacar algumas informações importantes do voo. O voo começou sexta-feira, às 7 horas da noite. E uma velocidade de bordo de 867 km por hora. Uma altitude aí de 8.000 pés. Temperatura externa de menos 32 graus Celsius, 12 Fahrenheit. Gostaria também de mostrar, dado que nós vamos alto durante todo esse tempo, do propósito final dessa viagem. É reforçar que benditos são aqueles que confiam no Senhor, pois esses não se cansam. Bendito esses, porque voam alto como a águia. Bendito esses, porque eles andam e não perdem suas forças. Correm, mas não se cansam. Então, gostaria de desejar, sinceramente, uma boa aterrissagem e um bom dia. Por favor, atenção às comissárias de bordo. Muita atenção, muito respeito. E vamos dar prosseguimento à nossa viagem rumo ao final. Obrigado. É isso aí. Vamos ficar de pé. Fácil. De noite fica contigo. Quero dizer a vocês, enquanto os tripulantes vão subindo, a preocupação que a gente precisa ter com as crianças. A Milena
A Milena, que foi membro de nossa igreja, faleceu. Ela dizia o seguinte: você salva um adulto, você salva meia vida. Porque muitas cicatrizes, tristezas, perdas, pecados, ele vai carregar. Mas quando você salva uma criança, você salva uma vida inteira. E que a gente possa ter essa consciência, e vocês pais, da responsabilidade que nos é entregue, outorgada por Jesus Cristo. E nesse momento nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E eu queria convidar aqui os pastores para que viessem ajudar aqui o pastor. E queria convidar aqui a 12 ou 14 voluntários. Você que quer servir a ceia, pode sair do seu lugar e vem aqui ajudar. Pode vir. Você que deseja ajudar, pode vir. Sai do seu lugar, pode vir aqui ajudar. Isso, pode vir, pode vir. A gente sempre chama pelo nome. Se você quiser participar desse momento, saia do seu lugar. Talvez você nunca tenha participado. Pode soltar esse barbante aí. A palavra do Senhor diz em Mateus, capítulo 26, enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus, e depois partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam isto é o meu corpo. E em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos, para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino do meu Pai. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Vou pedir ao Felipe que ore agradecendo a Deus pelo pão. Senhor, muito obrigado por tudo, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu és misericordioso conosco, Pai. Obrigado, Senhor, pela sua vida, Pai. Obrigado, Senhor, pelo pão que significa seu corpo, Pai. Que possamos lembrar de Ti, Senhor, na hora de comer esse pão, Pai. E que possamos estar sempre do Teu lado, Pai. Isso que eu te peço, no Jesus, amém. Amém. Pedir ao Cosme que agradeça pelo cálice. Senhor Deus, grande Jesus, Pai, nós te agradecemos pelo Teu sangue derramado por nós, Senhor Deus. Que ele seja uma bênção nas nossas vidas. Que lave-nos de todo pecado, nos dando saúde, Senhor Deus. Que lave nossas mentes, Senhor Deus, das coisas impuras, Senhor Deus. E que nos faça, Senhor Deus, melhores cristãos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Quem pode participar desse momento? A você que já entregou a sua vida a Jesus. A você que tem a certeza da salvação. A você que tem a certeza de que Jesus morreu por você. Você está apto a participar deste momento. Se você tem a plena convicção de que Jesus é o teu Senhor e o teu Salvador, você está habilitado a participar da ceia. Por favor, participe conosco, se você tem essa certeza. A ceia não é exclusivista, não é somente para batistas, não é somente para evangélicos, não é somente para aqueles que são da mesma fé e ordem, mas para aquele que tem a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Se você o tem, pegue o pão, pegue o cálice, espere e nós vamos celebrar juntos. Eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me
possa receber a sua cruz. A morte me livrou. Pela vida do Sidney, do Sítio Gavião. Ele teve um infarto e ele foi internado no Hospital Rios D'Or e tinha que fazer uma transferência para o Hospital de Ipanema por ter mais recursos, mas ele optou em ir para casa. Então a gente ora para que Deus dê misericórdia ao coração dele, para a gente também fazer a nossa parte, né? A gente também não pode forçar a barra com Deus, né? E aí, depois aí, pedir aos amigos que liguem para ele para pegar e levar ele para o hospital para poder ficar fora de risco, né? Fora de qualquer coisa. Deus nunca vai fazer por você aquilo que você pode fazer, viu? Então, mas nós vamos estar orando para que Deus esteja poupando, né, a vida dele, e que isso não seja algo extremamente que venha trazer danos maiores à sua saúde. Estejamos orando pela vida do Sidney. Quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Pegue o seu pão e repita comigo: obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz. Eu estou aqui hoje para dizer que eu te amo e aprender a viver uma vida segundo a tua vontade e declarar que eu não me esqueço e não me esquecerei do teu sacrifício na cruz por mim. Comamos todos juntos. Pegue o seu cálice, abençoe a vida que está perto de você, a vida de alguém, ceia a comunhão, troque o seu cálice, dê o cálice à pessoa, diga: Deus abençoe a sua vida, Deus cuide de você, Deus guarde você, Deus tem uma bênção para você, Deus ama você, Deus te abençoe.
Pegue o seu cálice e repita comigo: obrigado, Jesus, pelo teu sangue derramado na cruz. O teu sangue que cura, teu sangue que salva, teu sangue que liberta. Obrigado, Jesus. Bebamos todos juntos. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz, aonde neste ato, neste momento, naquele momento, os nossos pecados foram perdoados. O véu do templo se rasgou, dando-nos o acesso a Deus Pai. Obrigado, Senhor, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ensina-nos a andarmos por caminhos aplainados, caminhos retos, de sermos sal e luz do mundo no mundo. Abençoe a vida de cada pessoa aqui nessa manhã e cada família representada. Que a começar em nós e por nós, façamos a diferença em todo o tempo e em todo lugar. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Enquanto nós estivermos cantando, você terá a oportunidade de entregar ao Senhor o seu dízimo, entregar ao Senhor a sua oferta. Há 2 envelopes à frente da sua cadeira. O envelope azul é o seu dízimo. E a Bíblia nos ensina que dízimo é a 10ª parte daquilo que o Senhor nos dá. E oferta é aquilo que vai além daquilo que o Senhor nos dá. Enquanto nós estivermos cantando, você vai poder pegar o envelope à frente da sua cadeira, em ato de culto, de adoração, expressando a sua gratidão por aquilo que Deus tem feito. O que Deus espera de você não é barganha, é fidelidade. Dízimo é a expressão da fidelidade, é a expressão do nosso amor a Deus. Enquanto cantamos, sai do seu lugar, entregue o seu dízimo e a sua oferta. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor sustenta as nossas vidas. Não falta o pão na nossa mesa. O Senhor é a nossa esperança. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, porque temos a oportunidade de chegar aqui nesse tempo, nessa hora, e entregar o nosso dízimo e a nossa oferta. Obrigado por esse privilégio, Senhor. Obrigado por nos honrar a esse ponto. Eu te peço, Pai, abençoa-nos com a tua inteligência e sabedoria, para que a gente consiga fazer desse recurso aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Continua abençoando essa igreja, trazendo dignidade e honestidade em tudo que faz. Obrigado pelo privilégio de te amar dessa forma. Nós te agradecemos, te louvamos. Em nome de Jesus, amém. Amém. E que Deus continue abençoando a sua vida de forma especial e de forma soberana. Nós estamos estudando, estamos tendo uma overdose de Jesus. Amém? A gente precisa, o nosso tempo está mal, amigo. Capa do jornal O Globo de ontem.
finalmente o primeiro beijo gay na televisão brasileira. Num horário nobre, onde crianças estão à sala assistindo à televisão. É isso que é ensinado dentro da questão de como é a funcionabilidade de uma família, né? Eu coloquei no site para assistir porque eu ouvi, mas não acreditei, né? E, lamentavelmente, né, eu sou um cara que sou moderno, sou um cara que não sou muito atrelado a essas coisas, mas me deu uma vontade enorme de liderar uma campanha para dizer, cara, não assista a Rede Globo, né? Deu essa vontade de tantas essas coisas aí, Big Brother, que querem mostrar pessoas seminuas, as coisas não sei o que lá, e os valores, sabe qual é o problema? E a Bíblia fala, e o meu povo gosta disso, e quem dá ibope é crente assistindo esse tipo de coisa, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, rever os nossos valores, porque depois a gente está passando isso para os nossos filhos, e depois a gente, pastor, não sei o que está acontecendo com o meu filho. E aí é só a gente voltar um pouquinho na história, ver um pouco o que você alimentou o coração do seu filho, o que você proporcionou a ele assistir, quais foram os exemplos que foram dados, e esse é o tempo em que a gente caminha, né? Então, para onde caminha a humanidade, né? É lamentável que esse fato tenha acontecido, apesar da gente amar o pecador, não ter nenhum tipo de homofobia na igreja, nada disso, mas nós, de alguma forma, sempre combatemos o pecado, né? A célula máter de uma sociedade é a família, e o objetivo do inimigo é exatamente detonar esse conceito de família. Aliás, o que é família hoje, né? Então, a família feliz, segundo a própria autor da novela e o jornal, dizendo que o nome do indivíduo é Félix, ele teve um final feliz, né? Onde ele adotou crianças, casou lá com seu namorado, e aí viveram felizes para sempre. Eu sou do tempo que feliz para sempre era Branca de Neve, Cinderela, né, os Três Porquinhos, e agora são dois homossexuais. Tudo bem, o tempo muda, o tempo voa, e acho que eu estou ficando velho mesmo, viu? Eu acho que alguns valores são inegociáveis aí, e o Senhor precisa de você para poder ajudar no combate a essa expansão do capeta no nosso meio. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 12. Eu queria fazer aqui com você brevemente, não vou fazer aquela exposição toda hoje, vou fazer depois só para... O meu objetivo é tentar ensinar você a fixar melhor quais são os pontos principais, os pontos que você precisa para estudar a palavra de Deus. Então, preste atenção no que eu vou dizer a você. Você precisa saber quem é o autor, a data que ele foi escrito, qual era o contexto histórico, social do momento, para eu entender quem era essa pessoa que está escrevendo, a pessoa que estava recebendo e o momento no qual eles viviam. Então, esse livro, segundo os teólogos, foi escrito após a perseguição aos cristãos. A perseguição tem início em 64. E ele foi escrito não depois do ano 70 depois de Cristo, quando o templo de Jerusalém foi destruído pelo general Tito em 70. Então, como Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra do templo que vocês adoram, né? A profecia de Jesus cumpriu-se basicamente 37 anos após a sua morte. Então, esse livro foi escrito entre 64 e 70, alguns teólogos afirmam 66 e 67. O apóstolo Pedro já era falecido. E Paulo também. O autor do livro é o jovem João Marcos. João Marcos era de uma família rica, e por que nós chegamos à conclusão de que seja João Marcos? Porque existiam os pais da igreja, Papias, Tertuliano, Gregório, Clemente de Alexandria, pessoas que foram discípulos dos discípulos de Jesus, onde recebiam a tradição oral, né, aquilo que era falado, e também a escrita. Então, eles afirmam, e sempre afirmaram nessa tradição, ser o autor do evangelho João Marcos. João Marcos era um amigo pessoal, era primo de Barnabé e amigo pessoal também de Paulo e Pedro. Em 1 Pedro 5, 3 ou 13, Pedro chama João Marcos de filho. Um livro no Novo Testamento para poder entrar, fazer parte do cânon,
régua de medir no Novo Testamento, ele tinha que ter alguns critérios. Ele tinha que ter apostolicidade. Ser escrito por um apóstolo, ele precisava ter inspiração do Espírito Santo de Deus, ele precisava ter aceitabilidade por parte das igrejas. João Marcos não foi apóstolo de Jesus Cristo, mas Pedro foi. E os teólogos vão dizer que o livro de Marcos é uma coletânea das homilias, das pregações de Pedro. João Marcos, como acompanhava Pedro, Pedro pregava, João Marcos registrava aquilo. Então, isso é um resumo das pregações do apóstolo Pedro. Por isso, então, esse evangelho foi aceito como canônico. Ele também é um dos livros, segundo os teólogos, mais importantes da história da humanidade, porque João Marcos foi o primeiro a ser usado por Deus para registrar a história de Jesus Cristo. O primeiro evangelho a ser escrito, entenda que Paulo escreveu cartas antes dos evangelhos. Paulo escreve carta em 49 depois de Cristo, 50 e pouco. O primeiro evangelho foi ser escrito em 66. Então é importante você compreender isso. Então Marcos escreve a história de Jesus Cristo pautado na fala do apóstolo Pedro. E por que as pessoas creem que foi o apóstolo Pedro que falou? Existiram momentos que só Pedro estava presente. Só Pedro, Tiago e João estavam presentes no Monte da Transfiguração, né, quando ouviram a voz de Deus Pai falar ali com Jesus. Quando Jesus estava à cruz, a palavra utilizada no Evangelho é a palavra em aramaico. Então, quando diz Eli, Eli, sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? Também em Marcos 5, quando Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo, ele, quando entra, então, ali na sala, só entraram Pedro, Tiago e João. Então, Pedro foi testemunha ocular deste milagre de Jesus, aonde a palavra utilizada foi em aramaico, quando ele disse Talita cumi, menina, levanta. Então, chegamos à conclusão de que o autor é João Marcos, a datação da carta é entre 66 e 67, né, como eu disse, 64 a 70. O objetivo dele é mostrar e levar e conduzir o seu leitor à cruz. Você vai encontrar no Evangelho de Marcos uma objetividade no seu escrito. Ele não se preocupa com os maiores detalhes. Isso cabe a Lucas. Lucas, que era um médico, ele diz, depois de acurada pesquisa. Ele pegou vários livros para poder escrever tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos dos Apóstolos. Nós falamos aqui do Senhor Jesus, quando ele aparece, né, João Batista no deserto, falamos sobre o seu batismo e agora nós vamos falar sobre a tentação de Jesus. E o tema da pregação é: se ele venceu, você também pode. Amém? Se ele venceu, você também pode. Existem algumas particularidades nesse texto que eu queria compartilhar com você. Jesus foi e sempre será o nosso maior exemplo a ser seguido. Já disse aqui que eu sou uma pessoa que aceito ser liderada por qualquer pessoa. Eu não me preocupo em ser liderado por uma pessoa pelo seu grau social, posição social, a sua capacidade intelectual, mas o que mais me move e comove é o exemplo. O exemplo mexe comigo. Então, o exemplo e a questão da pessoa está ombro a ombro. Não respeito o líder que fala. Eu respeito o líder que faz, líder que executa, líder que está junto. Não é o líder que fala, precisa limpar o negócio. É o cara que pega a vassoura e sai varrendo. Esse cara tem o meu respeito e eu caio junto com ele para poder aprender com esta pessoa, esse tipo de liderança. Então Jesus foi e sempre será o nosso maior exemplo a ser seguido, porque ele não rejeitou passar por todos os momentos pelos quais nós passamos ou passaremos. Isso é lindo. É um Deus que passou por todos os estágios. Ele não se furtou, ele não vestiu a camisa de Deus e disse, eu sou Deus, eu não preciso ser batizado por João Batista. O batismo de João Batista é batismo de arrependimento. Eu não tenho pecado. Eu sou filho do Deus Altíssimo. E eu não vou participar desse batismo. Hoje nós encontramos muitos crentes que são arrogantes a esse nível. Mas Jesus não era assim. Ele foi ser batizado por João Batista, um cara que comia mel, gafanhoto e vestia roupa de pelo, um doido para a sociedade, que vivia no meio do deserto, pregando um evangelho de arrependimento,
E um monte de gente lá, e Jesus foi ser batizado por ele. João Batista disse: eu não sou digno de desatar-lhe as sandálias dos pés. No conceito judaico era a situação mais humilhante, que até um escravo judaico estava proibido de desamarrar a sandália de outro judeu. E João diz: eu não sou digno nem de fazer aquilo que nos é proibido de fazer. Então Jesus tem essa autoridade porque ele passou por todas as situações da vida. E é interessante que o que aconteceu com Jesus acontece com a gente. Após um momento maravilhoso, Jesus é batizado, o céu se abre, há mais de 400 anos ou muito mais, ninguém ouve a voz de Deus, não tem um profeta, não tem ninguém. Os céus se abrem e o povo que estava ali presente ouve a voz de Deus. Este é o meu filho amado, em quem tenho muita alegria, em quem me comprazo. O Espírito Santo desce em forma de pomba sobre Jesus Cristo. Um momento maravilhoso, um momento fantástico. E qual é o momento a seguir? Jesus é impelido pelo mesmo Espírito que desce sobre ele. Ele é impelido ao deserto para ser tentado por Satanás. E aí muitos teólogos entram em crise, né? Ainda mais nos dias atuais, que é pregado que se você é crente e você tem Jesus, você é um Robocop, você é um homem de ferro, você é o Hulk, nada chega até a sua vida. Você é um super-homem, nenhum mal chega a você, nunca você terá uma enfermidade, nunca você terá não sei o quê, nunca os seus filhos, e não é o que a gente encontra nas Escrituras. Jesus, depois de um momento maravilhoso, aonde é registrado a presença da Trindade, que é um tema da teologia, né? Sempre um pouco complexo, né? E ali você encontra a voz de Deus Pai, o Espírito descendo sobre pomba, sobre o Deus Filho, né? Um versículo que mostra a presença da Trindade de forma explícita é esse de Marcos e dos demais evangelhos. Então Jesus é levado então pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Se Jesus foi tentado, nós também somos e seremos. Mas se ele venceu, você também, nós teremos força para conseguir vencer toda e qualquer adversidade. Amém? Se Jesus foi tentado, porque existe esse conceito de, tipo assim, aqui é a igreja do Senhor, então aqui o diabo não entra, aqui eu estou seguro. O diabo pode estar sentado do seu lado agora. Ele senta aqui na cadeira, ele tenta desestabilizar, ele tenta fazer você não prestar atenção no culto. De repente, no momento que você está prestando atenção, que você está não sei o que, papá, o teu celular vibra, é alguém mandando um recado para você com a foto que ele está na praia tomando sol, ó, e você está aqui na igreja, né? E aí você fica assim, rapaz, como é que já acabou? O culto já perdeu o que o pastor está falando, a coisa já foi embora. Então, nós não somos blindados ao ataque do inimigo. Nós somos suscetíveis, todos nós o somos. Jesus foi. Quer dizer, o diabo chegou até Jesus para falar com ele. Se fosse essa teologia que é pregada hoje, o Jesus está ali, o diabo ia tentar chegar e não conseguiria. Ele tentava e não conseguia. Então, o texto diria, e o diabo foi tentar Jesus, mas eis que ele não conseguiu se aproximar de Jesus. Os anjos do Senhor estavam cercados e o diabo não conseguiu. Ele tentou, mas não conseguiu nem se aproximar de Jesus. Não é o que o texto diz. Abra sua Bíblia, Marcos 1, 12, 13. Aqui nesse texto a gente encontra a total objetividade de Marcos. Marcos conciso, onde usa uma palavra para fazer logo a mudança e o link de uma situação a outra. Jesus foi batizado, diz o texto, e o Espírito desceu sobre ele, blá, blá, blá. Diz logo. Então, assim, em seguida, né, logo depois, o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto. Jesus ficou lá durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Ali havia animais selvagens e os anjos cuidavam de Jesus. Consegue entender a objetividade de Marcos? Marcos não está preocupado com a batalha, ele está preocupado com a vitória de Jesus sobre a tentação. Ele não dá nem bope. Ele nem sabe. 40 dias. Tem noção o que aconteceu durante esse período? Você sabe quantas vezes Jesus foi tentado? Você sabe quantas vezes ele tentou ser atacado pelas feras do campo? Quantas vezes ele foi atacado, tentado, atormentado? Nós vamos falar sobre isso. Vamos orar mais uma vez?
Senhor, que o Teu Espírito Santo continue tendo total liberdade a falar aos nossos corações e que possamos aprender com a Tua palavra, aprender com Teu Filho Jesus Cristo, como nós devemos nos portar e comportar num mundo tão complexo em que vivemos. Que o Teu Espírito Santo continue tendo total liberdade nessa manhã a falar aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Alguns teólogos entram em crise para dizer por que Marcos foi tão econômico com as palavras. Por que ele foi tão conciso, né? E nós não podemos imaginar que a tentação, o que teria transmitido, qual o conteúdo, qual o indício, quais são as coisas, o que aconteceu naquele momento. E aí você vai encontrar, quando pegar os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles falam sobre a tentação. Lucas, ele fala com mais detalhes. Lucas vai citar que Jesus foi tentado em 3 momentos. Não significa que necessariamente Jesus foi tentado somente 3 vezes. Nós não podemos interpretar a Bíblia de forma literal. O texto de Marcos vai dizer que ele ficou lá durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Satanás quer dizer adversário. A palavra Satanás é utilizada no hebraico para dizer adversário. Às vezes a palavra Satanás era usada para um rei, para um povo, em hebraico no Antigo Testamento. E diabo significa caluniador, ou seja, aquele que distorce a verdade, aquele que tem esse poder de confundir as coisas e as estações. Então Jesus não passou ileso pelas tentações. Deus tinha um grande propósito, o de atacar o inimigo. E entenda que no momento em que Jesus veio, o mundo era dominado então pelo diabo. Era ele quem dominava a situação, era ele quem reinava de alguma forma aqui. As pessoas tinham medo e não sabiam lidar com a situação. Existia um homem que há 40 anos ficava endemoniado. O cara que se cortava, se jogava no fogo, o pai não sabia mais o que fazer, acorrentava o menino, e o menino quebrava as correntes. E não existia rabino, sacerdote, ninguém podia fazer nada, até o momento em que Jesus veio. Quando Jesus veio à terra, então chegou a libertação. E este momento da tentação era o momento do confronto. Era o momento de Deus mostrar quem reinaria, quem governaria o mundo, sobre quem estaria o controle. E toda a autoridade foi dada a Jesus, segundo ele mesmo declara. O reino de Deus, ele não pode vir a não ser com confronto, pois não penetra num espaço sem dono. Satanás foi perturbado lá no seu covil, lá no deserto. E ele não fica sem reagir, ele ficou estrebuchando. Então a história não se trata da tentação em si, mas o objetivo desse relato é mostrar a vitória de Jesus, a supremacia do Senhor e o ensinamento que ele pode nos transmitir. Por isso, entenda o seguinte: em primeiro lugar, Deus sempre nos conduz e conduzirá a experiências profundas com Ele. Amém? Quem quer ter experiência profunda com Deus, levanta a mão. Tenha cuidado, hein? Porque experiência profunda com o Senhor é ir para o deserto. Ter experiência profunda com o Senhor é passar por situações inusitadas. Ter experiências profundas com o Senhor é sentir a sua total impotência em lidar com determinadas situações e depender única e exclusivamente da ação de Deus em seu favor. É quando você se declara absolutamente incapaz de lidar com determinadas situações. É onde você vai poder provar e ter experiências profundas com o Senhor. Marcos 1, verso 12 diz: logo depois, o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto. Jesus não foi para o deserto porque quis. Jesus não foi para o deserto porque ele recebeu um manual de orientação de como o Messias deve proceder, né? Jesus veio ao céu, do céu à terra, recebeu um manual de Deus Pai, e aí estava lá no manual dizendo, tá aqui o negócio, você vai chegar, você vai ser batizado por João Batista, depois você vai ser quê? Você vai para o deserto, você vai fazer o milagre do coisa, etc e tal, e Jesus seguiu à risca o manual que estava ali colocado. Né? Jesus não recebeu esse manual. E aí diz o texto que ele foi levado pelo Espírito Santo de Deus. Esse mesmo Espírito que desceu sobre ele ao batismo, agora leva ao deserto para ser provado. Então olha que coisa interessante, mostra que nós não somos blindados. Geralmente a
após uma grande vitória que chega até na blindada, uma grande vitória na nossa vida, geralmente vem acompanhada de uma grande cacetada. Foi assim na vida de Elias. Elias foi e restaurou o altar do Senhor, orou e pai, o fogo caiu do céu, consumiu tudo. O que aconteceu logo depois? Ele se sentiu caro, ele se sentiu forte, ele entrou em depressão profunda, e diz a Bíblia que ele pediu a morte. Sabe, a gente precisa entender a forma de Deus agir, né? E no lugar do Senhor ouvir a voz do Pai, Jesus ouve a voz do Pai: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Em seguida ele ouve a voz do diabo tentando derrotá-lo. Você consegue entender a ambiguidade? E a velocidade que as coisas acontecem na nossa vida, né? A gente nunca vai conseguir escapar do ataque da tentação. Pode anotar isso. Nós nunca conseguiremos escapar ao ataque da tentação na nossa vida. Você pode subir monte, pode fazer jejum, pode fazer não sei o quê, pode fazer o que você quiser, que foi o que o Senhor fez. Nós vamos estar o tempo todo, já falei isso, quanto mais nós nos aproximamos da cruz de Cristo, mais raiva o diabo tem da gente. Né? Porque o conceito que passa é assim: quanto mais perto da cruz eu estou, mais longe o diabo fica, mais nervoso ele fica para tentar derrubar você e afastar você de Jesus. A gente precisa ter uma certeza: as tentações que chegam à nossa vida não nos são enviadas para nos fazer cair, mas para nos fortalecer, para nos dar amadurecimento, para nós conhecermos o poder libertador do Senhor. Amém? Paulo diz em Coríntios: não há tentação que o Senhor não possa nos livrar. Então o Senhor permite que nós sejamos tentados, porque tudo acontece através da permissão do Senhor. As tentações não têm como propósito provocar a nossa ruína, mas contribuir para o nosso bem, desde que você esteja em plena harmonia com o Senhor. E tenha o discernimento e o cuidado para perceber aquilo que é do inimigo e aquilo que é de Deus. Não confunda tentação com prova. O Senhor a ninguém tenta. O Senhor coloca a gente em determinadas provas, provações, tribulações, para que a gente possa ser aperfeiçoado. O propósito divino é nos proporcionar o teste da nossa fé e da nossa confiança. Nós é que gostamos de forçar a barra e prosseguir diante das nossas fraquezas. Esse é o grande problema. A gente, ao invés de fugir da tentação, a gente vai para cima. E Jesus, diante da tentação, ele era papo reto. Ele respondia, não dava brecha para o inimigo. E eu quero convidar você a fazer a mesma coisa, a entender que Deus tem o controle da sua vida. E como disse um autor que eu esqueci o nome, e o pastor Jeremias falou na CEPAL, no congresso que nós fomos, que nada chega até a sua vida sem que primeiro tenha passado na mão do seu Deus. Nada chega até a sua vida sem que primeiro tenha passado nas mãos do Senhor. Então entenda que se você está passando por alguma coisa, Deus permitiu, porque Ele está aperfeiçoando a sua fé. Portanto, descanse no Senhor. Confie no Senhor. Saiba que sempre Ele tem o melhor para a sua vida, mesmo que seja a provação no deserto. Amém? Segundo lugar, precisamos entender e aprender a compreender o tempo de Deus. Em Marcos 1, verso 13, vai dizer que Jesus ficou lá durante 40 dias sendo tentado por Satanás. E quando eu procuro fazer aqui estudo com vocês pela manhã, é para poder passar a vocês alguns conceitos da palavra de Deus. Existe uma coisa na Bíblia que é relacionada aos números, né? Então a gente precisa entender um pouco isso. Então o número 7 é o número da perfeição. Por que é o número da perfeição? Porque significa 4, que é o terreno, os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, e a soma do divino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, 7. Por que o 6 é o número da besta? 666, né? Relacionado à Trindade. O número 6, porque a Bíblia diz, ele usurpou ser igual a Deus. Ele quis ser 7, não conseguiu, ele tornou-se 6. Ele ficou 6. E dentro desse aspecto de numerologia, né, que está dentro do conceito judaico, 40 dias é uma frase que não pode ser interpretada literalmente.
A expressão que os hebreus utilizavam para 40 dias significava um longo período, um período suficiente, uma totalidade, ou seja, o necessário para que aquela missão fosse cumprida. Então, os 40 dias não devem ser interpretados assim. Ele começou a tentação de Jesus em 1º de janeiro e foi terminar, sei lá, no dia 9 de fevereiro. Então, foram 40 dias de forma literal. Significa um período completo. Moisés, quando foi receber os 10 mandamentos, quanto tempo ele ficou no monte? 40 dias, Êxodo 24, 18. Elias, quando fugiu de Jezabel e foi sustentado, os anjos vinham e davam comida para ele. 1 Reis 19, 8. Quantos dias ele ficou? 40 dias. Quantos dias choveu sobre a terra? O dilúvio. Choveu quantos dias? 40 dias e 40 noites. Ou seja, o suficiente para inundar toda a terra. Então, quando falo 40, significa assim, acabou, mano. Entupiu tudo. A tentação foi o suficiente, né? O povo ficou quantos anos no deserto? 40 anos. Então é esse entendimento de um período completo, um todo, o período suficiente. Não se trata de forma literal. A gente tem o hábito muitas vezes de ler a palavra, mas não tentar refletir e ter o cuidado nas entrelinhas. Jesus foi tentado, venceu e ponto. É o que a gente geralmente procura ver, ler e entende. Mas a Bíblia registra que Jesus foi tentado durante muito tempo. Ele foi tentado, pois não? 10. Viu? Olha que legal. Viu? Dona Lili também é cultura, doutora Lili. 10 significa o completo. Então 10 o completo, vezes 4, que é humano, dá o 40. Né? Então o humano com o coisa, o 40. Né? Então 10 é completo. Né? É o coisa. 10 é o completo. É por isso que o nosso Brasil tem penado tanto. Porque o nosso presidente não é completo. 9. Brincadeira, os petistas de plantão aí me perdoa, tá bom? Tá bom, só, né? Perde o amigo, mas não perde a piada, tá? Então, é 9. 9, aí tem que pesquisar o que é 9, hein? Tudo bem, não é a besta, mas não é o santo, mas não é completo. Bom, mas Marcos tem essa objetividade, o sentido de Marcos é conduzir o seu leitor aos pés da cruz. Já era um período de perseguição, então ele queria mostrar que Jesus era a salvação, que Jesus era aquele que viria trazer o caminho, a orientação, né, a cada uma daquelas pessoas. Ele deixa claro isso. Então, por exemplo, nós quando fazemos uma leitura, e aí você pega a sua Bíblia, no final de sua Bíblia, que chama-se chave bíblica, ela tem lá os versículos que são correlatos com aquele que você está lendo. Um dia a gente precisa ter um curso aqui de como ler a Bíblia, né? Porque às vezes você tem um monte de número que você não entende. Quando o Anderson se converteu, que era advogado, então ele pegou o versículo e ele usava os termos jurídicos. Olha, esse caput aqui nos remete à linha não sei o que na Bíblia, né? Eu falei, calma, não é o caput e não é a linha, né? O apelido disso aqui é capítulo e versículo, que isso aqui é coisa do homem, tá? O capítulo e versículo não é inspiração do Espírito Santo de Deus. Isso foi um cara que pegou para facilitar a localização de um versículo, ele fez assim. E segundo o pastor que fez o casamento do meu pai e da minha mãe, e o Gones, pregando na igreja da Marisa, no Brás, quando eu era namorado, nunca esqueci, que ele disse que o cara que fez essa separação entre versículos e capítulos, ele estava montado no cavalo, e cada vez que o cavalo dava um kick, ele falava, aqui é um versículo, porque tem muitos que não tem lógica. Você, para poder acabar a história, tem que ler o versículo seguinte. Né? Então, às vezes, isso chama-se de leitura indutiva. Boa seria a Bíblia que não tivesse capítulo nem versículo, que você chegasse à conclusão quando aquela história terminou, né? Seria uma leitura melhor. Bom, Lucas registra 3 momentos da tentação do Senhor. Diz lá em Lucas 4, verso 2, a partir do verso 2. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo lhe disse, se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra vire pão. Jesus respondeu, as Escrituras Sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão. Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e disse, eu lhe darei todo esse poder e toda essa riqueza, pois tudo isso me foi dado e posso dar a quem eu quiser. Isso tudo será seu se você se ajoelhar diante de mim e me adorar.
Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Depois o diabo o levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam, Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Aí o diabo começa a usar a Bíblia. Entendeu o lance? E aí diz, eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Então Jesus respondeu, as Escrituras Sagradas afirmam, não ponham à prova o Senhor seu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, então aqui essas três não foram todas as maneiras. Diz o texto que me chama muita atenção, que diz assim, de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Manja? Ele não desgruda nunca, rapaz. Entendeu? Foi por algum tempo, né? Então, quer dizer, ele vai o tempo todo tentar desestabilizar a nossa vida, né? Então não foram somente esses 3 momentos, na nossa vida não é diferente. Nós somos atacados durante a vida inteira e não existe modo de evitar o ataque do inimigo. Pastor, o diabo está me atacando, o que eu faço? Querido, está aqui uma porção do óleo ungido, você vai levar essa água santa, vai pegar o cálice da ceia, vai colocar em cima da sua televisão, você vai pegar esse papel aqui, que o pastor Pedrão fez o esboço da pregação, e você coloca dentro do negócio, embaixo da sua porta, do tapete da sua porta, que se o diabo quiser entrar, ele vai tocar, vai fugir, não tem jeito. Tudo é balela, entendeu? Não tem jeito, ele vai viver atacando o tempo todo. E quanto mais carcaça você desenvolver, mais rápido ele vai embora. Quanto mais você conhecer a palavra de Deus, o diabo vinha e Jesus falava, pô, nem só de pão viverá o homem. O diabo fala, perdi. Aí ele vai tentar outra. Mas você quer então, porque você é o filho de Deus, se joga daqui. Se você fosse um cara desse que fosse tentado por Senhor, essa pastorada que hoje ora, que eu determino, eu ordeno, eu pá, e aí o diabo pega um cara desse, leva lá para o altar, leva para o prédio lá, o Rio Branco 1, aquele altão, e fala, agora é o seguinte, você não é pastor, ordena, então agora pula aí que não sei o quê. Aí eu ordeno, eu determino, vai se esborrachar, amigo. Entendeu? Vai chegar lá embaixo, não tem jeito. Então Jesus fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Nós precisamos entender que nós enfrentamos lutas no nosso dia a dia, durante muito tempo. Mas eu quero dizer a você, não desista, espere Deus agir. Amém? Faça a sua parte. O que cabe a você, faça a sua parte. Jesus conhecia as Escrituras. Jesus não deu lugar ao diabo. A Bíblia diz, não dês lugar ao diabo. E Jesus fez isso e também espera que você o faça. Espere a demonstração do amor de Deus por você. Você tem conseguido compreender o tempo de Deus? O tempo de Deus agir? Essa é uma das minhas maiores crises. Eu digo, ô Jesus, por que você não faz a coisa assim tão mais rapidinho, né? Dá um problema aqui, dos 5 minutinhos está resolvido, né? Porque Deus está trabalhando a nossa vida. Deus está moldando você. E ser moldado leva tempo. Terceiro e último lugar. O que é lindo também nesse texto é o seguinte, né? Mesmo na objetividade de Marcos, Deus nos leva ao deserto, mas Ele não nos abandona. Ele nos leva ao deserto, mas permanece conosco. E o que vale, gente, é a presença de Deus. Amém? Um grande pastor de uma mega igreja no Havaí, chamado Wayne Cordeiro. Então, a igreja dele tem 25 mil membros, 30 mil membros. E eles fizeram uma reforma no templo e eles iam ter que fazer um culto ao ar livre. A igreja dele é no Havaí. E eles iam fazer um culto ao ar livre. E aí eles prepararam som, iluminação, palco, aquele negócio para poder fazer o culto com o povão lá. E aí ele chegou e falou, gente, vamos orar para não chover. Vamos parar de chover. Os caras fizeram e oraram, clamou, e levanta a mão, e Senhor segura a chuva, Senhor sustenta a chuva. E ele orando, ele fez jejum, o Senhor segura a chuva, o culto vai ser ao ar livre, vai ser um negócio e pá. E aí o culto começa, o que aconteceu? Choveu. E no que choveu, esse pastor, o Wayne Cordeiro, foi para um canto, com a sua Bíblia, e foi bater boca com Deus. Disse, ó, a gente está aqui, pediu, orou, jejuou, se coçou, dançou, fizemos tudo aqui para o Senhor segurar a chuva. Nós estamos fazendo um culto aqui, o culto não é para mim, o culto é para o Senhor, o culto é para impactar a vida das pessoas. A tua casa lá, onde nós ficamos lá, está em obra, a gente veio fazer aqui o culto, e o Senhor joga a chuva agora aqui em cima do povo? Aí, diz que ele ouviu o Senhor falando com ele assim, você prefere o quê? A minha presença ou que eu mande o sol? O que é mais importante para você?
a minha presença? A presença do Senhor se manifesta na chuva, no temporal, na seca, no deserto. E ali aquele pastor começou a chorar e disse: Senhor, foi mal, faz o que você quiser, chove, tempestade, furacão, abra mão de qualquer coisa, mas eu só quero ter a tua presença aqui comigo. Marcos 1, verso 13, na parte final diz assim: ali haviam animais selvagens. Deserto, gente. Chacais, urso, leão, leopardo. Davi foi pastor de ovelhas. Quando ele foi enfrentar Golias, ele disse que matou, não matou? Urso, leão. Matou onde? No pátio da casa dele? No deserto, cuidando de ovelha. Então era um local violento. E diz, havia animais selvagens. E o texto diz, os anjos cuidavam de Jesus. O Deus que mandou Jesus para o deserto foi o mesmo Deus que se manifestou, protegendo, livrando de todo o mal e de todo o perigo. Um texto curto, mas tão rico. O mesmo Espírito que desce em forma de pomba leva Jesus e o direciona ao deserto. O texto registra o ataque do inimigo, mas registra também a proteção do Senhor. Os animais selvagens, algumas pessoas dizem de forma literal animal, leão, urso, etc. E outros teólogos vão dizer que os animais selvagens eram os demônios. Jesus foi tentado durante 40 dias. Mas os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o amam e o temem. Deus nunca nos abandona. Deus não nos deixa jogado à própria sorte. Sabe, eu estava comentando com a minha mãe nesse incidente que aconteceu, lamentável, da passarela no Rio de Janeiro. Eu falo, ninguém morre de véspera. Você tem medo de andar de avião? Pode andar, amigo. Pode andar. Não precisa ter medo não, porque teve um cara que morreu na Ilha do Governador, eu soube, numa escola, um senhor que era militar, eu fiz um casamento ontem, um avião da FAB levantou, o motor soltou. O cara estava regando o jardim, o motor caiu em cima dele. Morreu de quê? Acidente de avião. O cara no chão, o avião caiu em cima do cara. O motor que soltou. Então o que acontece? Ninguém morre de véspera. O cara chega e dirige o carro dele, igual a Madre Teresa de Calcutá, 60 por hora, cinto de segurança, airbag, triplo, quádruplo, sexto, 12 airbag em tudo que é lado. O cara está dirigindo, vem uma passarela, cai em cima do cara na linha amarela. Tem noção? Que coisa louca? Qual é a perspectiva? O Betinho estava no ônibus, na foto que está atrás, passarela caída, o Betinho da nossa igreja. O ônibus que está na foto aqui, ele estava dentro daquele ônibus. A passarela caiu, ele estava lendo e ouviu esse barulho. Sabe, a gente precisa ter cuidado, porque nós somos levados ao deserto, mas nós não somos abandonados. Nós somos levados ao deserto, mas Deus sabe o que está fazendo. Nós somos cuidados, acompanhados, protegidos, e na hora da prova sempre se faz presente os reforços divinos. Elias, por exemplo, em 1 Reis 19:5, Elias se deitou debaixo de uma árvore e caiu num sono. E de repente um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto de sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu, bebeu e dormiu de novo. Alguém já comeu o pão feito por anjo em pedra? Alguém já comeu o pão que o diabo amassou? Entendeu? Então, quer dizer, o pão feito, a preocupação de Deus, cara. O cara está depressivo, o cara quer morrer, o cara está em sono profundo, o cara está fugindo da realidade. Ele desistiu da vida. Deus manda um anjo no meio do deserto, acorda o cara. E Deus acorda e não dá bronca. Aqui, eu sou bonão, você chamei você para ser profeta, rapaz. Você não sei o quê, como é que você fica nessa? Depressão, é coisa de mulherzinha, rapaz. Você precisa chegar junto. Eu dei força, mandei fogo do céu. Levanta a cabeça, Elias. Você é o cara. Nada. Pãozinho, quentinho, uma aguinha e pode voltar a dormir. Descansa, está estressado. Né? Deus é muito maneiro, né? Ele entende nossa forma, né? E aí diz que ele não comeu pão com anjo, o pão, não, ele voltou a dormir, né? Eliseu pôde abrir os olhos do seu servo, assim, os anjos do Senhor e os cavalos de fogo que estavam protegendo a Israel. Jesus não foi abandonado na sua batalha e nem nós o somos, viu? Você pode achar que você está sozinho, você pode achar que você está largado, que Deus te abandonou, que Deus esqueceu de você.
E isso é o que o caluniador vai tentar fazer com a sua vida. Tentar dizer que, olha, não sei o quê, olha, cuidado, Deus não gosta de você. E uma cena que me marcou naquele filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo, e eu não entendi no primeiro momento, foi quando Jesus está sendo açoitado e tinha uma pessoa que fazia o papel do cão, que era uma mulher que eles fizeram uma figura meio andrógena, né? E aí tiraram a sobrancelha dela e tudo, então sempre um capuz preto. E quando Jesus está sendo açoitado, ela vem carregando no braço uma coisa estranha, tipo, sei lá o que era, uma coisa deformada, sei lá o que, um anão, um troço, como se fosse, porque não era uma criança, né? Ele veio com um troço assim estranho. E aí ele vem, e Jesus está ali sendo açoitado, ele olha, e no meio da multidão, aquela pessoa com aquele capuz passa, abre e mostra para Jesus ali aquilo. E aí depois eu fiquei pensando, e foi um jovem que falou esse negócio para mim. Ele falou assim, sabe o que eu entendi daquele momento? Eu falei, cara, eu não entendi o que foi aquilo. É como que se o diabo estivesse dizendo, cadê o teu pai? Que tanto ama você. Te abandonou aí? Você está aí tomando uma surra? Olha aqui, ó. Dos meus eu tomo conta, ó. Aqui, ó. Entendeu? É o tempo todo nós seremos tentados. É por isso que nós precisamos segurar na cruz de Cristo. Porque é difícil resistir à tentação e resistir às preocupações da vida. Eu quero dizer que o Senhor tem cuidado de você, viu? Ele cuida de você. Ele se preocupa com cada detalhe da sua vida. O Senhor é aquele que consegue, ele sabe como mexer nas coisas. Cabe a gente segurar no Senhor e, Pai, me dá força só para eu continuar de pé caminhando. Eu sei que tu está trabalhando, que tu está fazendo, como a gente canta, dizendo assim, tu tens o melhor para mim, eu sei disso, mas eu seguro aqui na tua mão e não deixa eu vacilar. Estou tão triste com essa situação, Senhor, mas eu sei que não cabe a mim questionar o que você está fazendo. Eu sei que tu amas e sei que tu has de cuidar, proteger, livrar de todo mal e todo perigo. O Senhor manda você para o deserto, mas Ele vai com você. E isso é uma coisa que a gente não pode abrir mão. A diferença é, você tem percebido a presença de Deus no deserto? Você tem percebido a presença dele no deserto? Eu queria orar com você. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. E se ele venceu, você também pode. Todos nós temos os nossos medos, os nossos anseios, os nossos receios. Todos nós passamos pelas lutas, pelas adversidades, pelas dificuldades. Elas são inerentes à vida. Você estar vivo é sinônimo de confusão. Não significa que a sua vida será um mar de rosas. Olha para a sua vida e vê por quantas lutas você passou, mas olha quantas alegrias também você teve. A vida é feita dessa forma. E a gente precisa entender que Deus tem o controle de todas as coisas. É por isso que Jesus disse que nós poderíamos ficar tranquilos. Ele disse, eu venci o mundo. Então eu posso ajudar você a vencer também. Você que tem enfrentado alguma dificuldade na sua vida e talvez esteja sentindo que o Senhor se esqueceu de você em alguns detalhes. Talvez numa situação física, emocional, pessoal, profissional. Eu queria orar por você e queria orar com você. Queria convidar você a ficar de pé no seu lugar aí, onde você está. E você estará declarando, Senhor, eu estou passando pelo deserto. Às vezes você pode estar muito bem financeiramente, mas a sua cabeça não está legal. Você pode estar bem, mas profissionalmente algo não esteja acontecendo. Você pode estar bem profissionalmente, financeiramente, mas na sua família tem alguma coisa que não está legal. E Deus vai ao encontro para suprir a sua necessidade. Senhor, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos porque Tu és o Deus que tem cuidado de nós. Tu és o Deus que nos conduz a experiências profundas. Nós queremos aprender, Senhor, a compreender o Seu tempo, a entender a Sua forma de agir, a compreender, Senhor, aquilo que Tu fazes na nossa vida, a Tua proteção para conosco. E nós queremos dizer, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos sentir a Tua presença no meio do deserto. Cerca, Senhor, as nossas vidas com o Teu amor, o Teu cuidado, o Teu carinho e a Tua proteção. Ajuda-nos, Senhor, a vencer a nossa própria teimosia
em acharmos muitas vezes que não precisamos de Ti. Que o Teu Espírito Santo conduza as nossas vidas, seja para o batismo, seja para o deserto. O que nós não abrimos mão é da Tua companhia. Abençoe a vida de cada família, cada pessoa aqui representada. Leva-nos em paz de volta aos nossos lares, cuidados e guardados pela Tua santa e divina proteção. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a alegria do Espírito Santo, esteja inundando o seu coração, a sua vida, sua família, sua casa. Esteja abençoando a igreja do Senhor, chamada Comunidade Batista do Rio, e todas as demais igrejas de Jesus Cristo espalhadas sobre a face da terra hoje e eternamente. Amém e amém. Querido, dê um abraço na pessoa que está do seu lado e diga: você não está sozinho. O Senhor está contigo. Em nome de Jesus.